Fala pessoal, boa noite. Tá no ar mais um Londrina Pod, o seu podcast de toda quinta-feira às 20 horas. Estamos aqui hoje com o Gabriel Bertolucci, ele que é anti-PT, mas não é bolsonarista também. Tem gente que acha que é impossível isso, mas é lógico que é possível, porque o Bolsonaro não quer dizer que é. Até porque ele é mais, segundo o Gabriel fala, o Bolsonaro é mais centrão do que de direita, né, Gabriel? Exatamente isso. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Bom, na minha visão, o Bolsonaro está muito mais ligado ao centrão do que, de fato, à própria direita. E muitas vezes eu questiono esse chavão que as pessoas ficam colocando entre direita e esquerda, e é uma forma até muito simples de você simplificar a política. Como se as coisas fossem ou 0 ou 80, ou o céu ou o inferno, como se não existisse um meio termo. Não, a política é complexa, tem seus nuances. Não é tudo dividido entre o Lula ou o Bolsonaro, a direita e a esquerda. E o fato de o debate público ficar focado somente nessa bipolaridade prejudica e muito e tira toda a riqueza do debate público, da política que a gente poderia ter. Rapaz, um homem inteligente, hein? Aí vocês cutucam. Quem não segue o Gabriel, depois vocês seguem lá pra ver lá o que ele fala lá do PT, do Lula, do Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso ou não? Vai ser preso em breve. Será? Eu creio que 2 meses no máximo. Nós estamos aí no final de julho, setembro, eu acho. Esse ano vai ser preso. O que você acha que segura ele? E por que ele não tá ainda? Por que essa demora toda? Porque, foi em janeiro do ano passado. Não, vamos lá. Primeiro que você começa falando de Bolsonaro, o pessoal fala, poxa, mas esse é de esquerda ou é de direita? Então, vou deixar a minha posição bem clara aqui. Eu sou um cara de direita, e se o Bolsonaro for de direita, aí eu sou de extrema direita. Sou muito mais de direita do que ele. Porque, ao meu ver, ele traiu diversos princípios que ele jurou defender nas eleições de 2018. Mas, atentando a sua pergunta, o que pode fazer com que o Bolsonaro seja preso? Quando você está falando sobre crimes, existem crimes que são de fáceis identificação e crimes que são de difícil identificação, que é quando você consegue identificar quando um crime ele foi consumado. Então, por exemplo, se eu pegar uma arma e atirar numa pessoa, vou responder lá pelo crime de homicídio. O crime ele foi consumado quando? A partir do momento que eu atirei na pessoa. Ali aconteceu o crime. Quando você está falando sobre tentativa de golpe de Estado, é uma coisa muito mais complexa, porque não fica claro quando o crime ele foi consumado, se é que houve crime. E aqui, de fato, a gente pode colocar, de acordo com as investigações da Polícia Federal, e até já houve condenações nesse sentido, dos presos do 8 de janeiro, algumas condenações, ao meu ver, desproporcionais, pessoas que deveriam ser muito mais penalizadas não foram, principalmente os organizadores, e outras pessoas que foram manipuladas devido a muito tempo consumindo conteúdo da Jovem Pan, alguns conteúdos ali um pouco mais tóxicos, Brasil Paralelo, o Paulo Figueiredo, e alguns idosos que acabaram por ter a mentalidade sendo afetada por esse discurso, indo no embalo. E você vê pessoas pegando mais de 10 anos de prisão. Poxa, é um absurdo que algumas pessoas, os organizadores, principalmente, até o momento, não tenham nenhuma condenação, enquanto outras pessoas têm uma condenação tão grande, ainda mais num país em que você tem pessoas ali com a ficha corrida gigantesca. Presidente. O próprio presidente, né, o ladrão que está no poder, e que você fica com essa sensação de impunidade. Poxa, porque tem várias pessoas que você vê que são muito mais criminosas e não estão presas, mas essas pessoas estão presas. Então, de fato, houve uma tentativa de golpe de Estado. Mas quando que o crime ele foi consumado? Você tem que tentar ligar o Bolsonaro a esse crime. Por exemplo, no momento em que várias pessoas se mobilizaram para ir na frente dos quartéis. Poxa, não sei se você já teve a experiência de organizar um evento ou algo do tipo. É extremamente burocrático você fazer com que as pessoas compareçam. Quando você vai fazer uma manifestação, qualquer coisa. É difícil você convencer as pessoas a aparecerem lá. Você tem que ser muito ingênuo para poder acreditar que milhares de pessoas entraram em alguns ônibus, foram para Brasília, mais de 100 ônibus aí, e a família Bolsonaro não sabia que essas pessoas iriam para lá, que não teria financiadores para poder arcar com combustível
até você chegar em Brasília, para poder arcar com a alimentação enquanto eles estavam nas portas dos quartéis. De fato, isso por si só já pode ser uma tentativa de desmantelamento da nossa democracia. Mesmo que eles não tenham tentado invadir, por exemplo, que não teve invasão nos quartéis? Não, nos quartéis não. Depois na Praça dos Três Poderes. Mas é difícil você ligar o fato do Bolsonaro estar ligado com essas mobilizações. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que vão trabalhar com dinheiro vivo ali. O Bolsonaro não vai mandar um áudio para um chefe de uma transportadora: ô patrão aí, me arruma 10 ônibus aí, enche de gente e traz aqui para Brasília. Não é ele que faz esse serviço, né? Ele tem os seus subsidiários ali, ele tem pessoas abaixo dele que se encarregam por isso. Então dificilmente você consegue ligar o Bolsonaro a essa associação de mobilização. Dificilmente você também vai conseguir ligar o Bolsonaro a pressão que, por exemplo, o Paulo Figueiredo, que é amigo íntimo do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, braço direito do Eduardo Bolsonaro, em que ele ficava na Jovem Pan ali fazendo algumas convocações para que o público pressionasse determinados generais. Isso também faz parte do plano da tentativa, só que dificilmente você vai conseguir atrelar o Bolsonaro a isso. Então, quando é feita uma investigação da Polícia Federal e a suspeita é que o Bolsonaro esteja no topo, na pirâmide, eles vão tentando encaixar por vários lados. Algum lado eles vão conseguir pegar, outros não vão conseguir. Então, dificilmente, como eu disse, eles vão conseguir pegar o Bolsonaro por essa mobilização das forças, a mobilização de público para frente dos quartéis, a mobilização de influenciadores para convocar generais para aderirem a isso. Mas uma coisa em específico, a Polícia Federal, através da delação do Mauro Cid, conseguiu ligar o Bolsonaro, que foi a impressão da minuta do golpe, em que basicamente, conforme eles arquitetaram, isso não sou eu que estou dizendo, dados da Polícia Federal, isso é um fato, não é questão de opinião, foi impressa uma minuta através do Mauro Cid, e o plano era justamente você pegar a cúpula do TSE, destituir ela e fazer uma nova eleição. Enquanto isso, o Bolsonaro, obviamente, concorreria de novo e ficaria no poder. O fato é que essa minuta ela foi impressa no Palácio do Planalto e o pessoal do alto escalão começou a trabalhar com essa minuta. Em qual momento, ao meu ver, que o crime foi consumado? Que você pode pegar e falar: poxa, o Bolsonaro tentou dar um golpe. Tudo que eu citei aqui, até agora, de mobilização para poder pressionar generais, de mobilização para frente dos quartéis, isso é difícil pegar o Bolsonaro. Mas a partir do momento que o Bolsonaro pegou a minuta e levou para os chefes das 3 Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, junto com o ministro da Defesa, ele pegou numa reunião que aconteceu dia 7 de dezembro e falou: ó, o plano é esse, tá aqui, vamos ou não vamos? O ministro da Defesa acertou. O ministro da Defesa, ele aceitou fazer parte. O chefe da Marinha aceitou fazer parte. A Aeronáutica e o Exército recusaram. E o correto seria eles até darem voz de prisão para o Bolsonaro na hora. Mas a partir do momento que o Bolsonaro, como pessoa física, ele pega essa minuta e se encontra com os generais, nesse momento, para mim, o crime está consumado e ele tem que ser condenado por isso. Você vê que o pessoal, você não está falando de criminosos, ladrões de galinha, qualquer coisa. Poxa, o pessoal faz comunicação pessoalmente, não vai fazer por celular, não vai passar dinheiro por Pix, é tudo dinheiro vivo. Mas a partir, até o fato do Bolsonaro, quando estava tendo essas mobilizações, sair do país para poder tirar ele da reta, também é um fato deles tomarem cuidado com tudo. Mas o ponto que a Polícia Federal conseguiu puxar é esse, da delação do Mauro Cid. Ao meu ver, nesse momento que o Bolsonaro vai ser condenado. Mas é complicado porque é uma força para pegar ele. Se tivesse essa mesma força, a força que eles estão fazendo hoje para pegar o Bolsonaro, se eles tivessem tido lá atrás para pegar o Lula, acho que o Lula estava preso até hoje. Porque eu acho que você é de concordar. Se fosse o Lula no lugar do Bolsonaro, eu acho que já estava tudo arquivado isso aí. Acredito eu, num país desse aqui, da corrupção, onde processos do Lula são anulados porque foram julgados em regiões diferentes, sabe? Assim, e aí
na questão do Bolsonaro, estão fazendo uma força para pegar ele. Tanto é que faz mais de um ano que esse processo está correndo e até agora... Não, eu concordo que há uma motivação ali, porque não é só uma questão judicial, é uma motivação política. E a minha posição é justamente mostrar que dá para ser contra o Lula, dá para ser contra o Bolsonaro e dá para ser contra o Alexandre de Moraes também. Porque a partir do momento que você fala, beleza, se fosse o Lula, isso tudo já estaria arquivado. Eu concordo, o Lula, pelo projeto de poder que ele tem, Partido dos Trabalhadores, anos infiltrados na política brasileira, eles têm juízes, têm indicações em tudo quanto é lugar. Só que da mesma forma que o Lula teve um julgamento justo, afinal, ele passou pela primeira instância, passou pela segunda instância, STJ, depois STF, o Bolsonaro deveria passar pelo mesmo trâmite, mas não. Ele está sendo julgado exclusivamente no STF. Nem entrevista ele pode dar. O Lula foi liberado para entrevista preso. Isso, são medidas cautelares. A questão é que, a partir do momento em que você analisa isso somente da forma judicial, ao meu ver, acaba sendo um equívoco. Porque é óbvio que o Alexandre de Moraes ele está abusando dos seus poderes. Ele está passando por cima da Constituição. Não, e muito. Rasgando a Constituição e fazendo o que quer. Inclusive, o simples fato dele ser uma vítima e ainda assim julgar o caso, não tem coisa pior do que isso. Só que você tem que analisar isso do ponto de vista político também. O Bolsonaro ele comprou uma guerra. E uma guerra em que ele não estava pronto para poder ser o capitão. Uma guerra sem liderança, em que a maioria das pessoas do alto escalão do bolsonarismo, por mais que tenha muitas pessoas ali com uma certa malícia e tal, foram pessoas que, quando chegou na hora ali, ao invés de fazer como diversos petistas, teve o cara que foi o Palocci, né? Poxa, o pessoal custou achar um petista que abrisse a boca, né? O Zé Dirceu não abria e o outro pegava, não abria. Poxa, o Palocci abriu a boca. Com o Bolsonaro foi muito mais simples. O primeiro que eles pegaram o Mauro Cid, na hora que pressionaram ele já abriu as pernas na hora. Então, a gente tem que analisar isso não só do ponto de vista judicial, é um ponto de vista político. Foi comprada uma guerra, o Bolsonaro perdeu a guerra. Vamos mudar de assunto? Nós só falou do Lula, falou do Alexandre de Moraes. Vamos falar um pouco de Londrina, o que você acha? Cara... Você quer falar primeiro do Paraná? Você que sabe. Pra mim, aqui tá liberado, pode falar de tudo, qualquer assunto, aqui é bem sem filtro nenhum. Aqui é bem bate-papo mesmo, pessoal. Então, assim, eu queria saber, porque é questão de Londrina, sabe? Hoje o atual prefeito é o Thiago Amaral. E o pessoal que vem vindo aqui no programa, eu sempre pergunto, né? Porque é uma gestão nova, mas não tão nova assim já para apresentar resultados. E você trouxe um dado aqui muito importante nos bastidores, depois você comentando, que eu achei até um pouco interessante a gente falar. Mas no geral, assim, Gabriel, a prefeitura de Londrina tá te agradando? Ela te agrada? O Thiago, antes de ser eleito, não sei se você votou nele ou não, você já tinha um... A Maria Tereza, eu sei que você não votou, né? Não. Nunca votei no Thiago Amaral, nunca pedi voto pro Thiago Amaral, também não votei nos Bellinati. A questão é o seguinte, eu costumava classificar a gestão do Bellinati como nota 3, nota 4. Thiago Amaral ainda falta muito para poder ser uma ótima gestão. E ao meu ver, há alguns erros que estão sendo cometidos, que justamente a gente pode pontuar aqui, que faz com que a gestão ela não seja, ao meu ver, bem avaliada. Eu daria para o Thiago aí nota 5, nota 6 ali no máximo. Vamos avaliar, então, por exemplo, alguns pontos negativos, positivos e coisas que poderiam ter sido feitas ou que devem ser feitas para conseguir uma nota maior. Vou começar pelos negativos, então. Primeira coisa, a campanha do prefeito, um dos pilares dela foi feita com base em redução de impostos, em trazer uma maior concorrência, um livre mercado para Londrina. A partir do momento que você trabalha com o discurso de reduzir impostos, mas você dá aumento para os seus secretários, o negócio não faz sentido. Não entra na cabeça do eleitor. Isso por si só já é um ponto negativo. Outro ponto negativo,
como eu citei para você nos bastidores. E vamos ser sinceros aqui, poxa, desci o cacete no Marcelo Bellinati, com razão, na possível sucessora dele, a Maria Tereza, com razão também. No momento da campanha, a gente tinha cerca de 3 mil crianças na fila da creche, ou seja, crianças, mães, quase 3 mil mães, aguardando vagas em SEIs, em CMEIs, na educação infantil, para poder conseguir uma renda maior, né? Conseguir sair para poder trabalhar, algo do tipo. Descemos o cacete por causa de 3 mil vagas. Aí hoje, antes de eu vir aqui no podcast, falei, poxa, vamos ver como é que está a situação das vagas das creches. E eu falei para você o dado aqui nos bastidores. Poxa, secretariado novo, corpo técnico, né? Isso não dá para poder negar. Isso não dá para poder negar porque todo mundo que ele colocou tem currículo, ao menos no alto escalão. Mas quando eu fui ver na prática, a gente está hoje com 5 mil crianças na fila da creche. Poxa, você aumentou o salário dos secretários, disse que iria trazer o Real Madrid da gestão, né? Só jogador top. É o Vinícius Júnior, é o Endrick, é o Rodrigo, é o Mbappé. Quem mais está no Real Madrid aí? Não sei. Acho que o Militão também. Pô, e agora? Você gastou mais, trouxe gente nova, trouxe Real Madrid, o resultado piorou? Não tem resultado. Inclusive, no meu plano de propostas para vereador, uma coisa que a gente poderia fazer junto com o executivo é comprar vagas do setor privado. Isso é uma coisa que já acontece em Maringá e o próprio prefeito, no segundo turno, utilizou isso como proposta de campanha. Ele falou, não, a gente quer implantar essa medida aqui em Londrina. Maringá já implanta isso. O companheiro de partido do Thiago Amaral, o Eduardo Pimentel, prefeito de Curitiba, também está implantando isso na cidade. E até agora, nada em Londrina. Então, ao meu ver, esse também é mais um ponto negativo. Já foram 2 pontos negativos. Vamos para o terceiro aqui. Há um suposto caso de um nepotismo cruzado, em que o primo do prefeito, né, o Antônio Amaral, ele tem uma esposa e essa esposa teria um cargo na administração de Cambé. E a esposa do prefeito de Cambé, o Conrado, teria um cargo na prefeitura de Londrina. É um troca-troca, então? É um troca-troca, né? Então, tipo assim, já que eu não posso colocar o meu aqui, né? Me dá aí, coloca o meu aí e me dá o seu que eu coloco aqui. Cara, padrão da política. Uhum. Mas isso não deixa de estar errado, né? Suposto, como eu disse aqui, né? O Ministério Público vai investigar. vai apurar. Só que assim, chega a ser uma coisa até mesquinha para mim, porque uma família do calibre da família Amaral, vamos colocar assim, não precisa disso, uma né? das top 10 do Paraná em questão de capital político, não de dinheiro, de capital político. Poxa, um cargo de 10 pau, será que precisa disso? Entendeu? Chega a ser até mesquinho, como se não fosse honrar o sangue azul que tem, vamos dizer assim, entendeu? É uma coisa até baixa. Mas já que falamos desses pontos negativos, agora vamos para os pontos positivos. Como eu disse, o corpo técnico da gestão é muito melhor do que o da gestão anterior. Você vai puxar o pessoal, não, esse aqui trabalhou em tal hospital, esse aqui é economista, mestrado, doutorado. Você pode reclamar de tudo da gestão, mas dizer que não tem um corpo técnico é mentira. Segundo, a gente até conversou aqui nos bastidores, um amigo que a gente tem em comum, Felipe Giuliani, está à frente da Secretaria de Segurança, junto com a guarda ali. Poxa, está fazendo um trabalho brilhante, né? Começou ali tocando a questão dos moradores de rua, o Ministério Público deu uma garfada nele, deu uma murchada, eu pensei que ia murchar, mas que ia desanimar, mas o pessoal voltou, né? Então isso aí é uma questão que a gente tem que dar o braço a torcer. Está fazendo uma boa administração o Giuliani à frente da Secretaria de Segurança. A questão do Flores do Campo, que a gente tem também, o prefeito conseguiu fazer uma articulação para poder
trazer algumas casas ali, uma política de habitação e acabar... Vai dar até ônibus lá, parece, né? Ônibus também. A questão também... ele está mais vinculado ao governador da articulação de conseguir um terminal metropolitano. Então, você tem alguns avanços. Agora, é preciso ter peito para poder bater de frente com as demandas da cidade. Um ponto negativo que eu esqueci sobre a tarifa de ônibus aqui em Londrina. Isso, para mim, foi uma das coisas que mais me deixou bravo com a gestão atual. Aqui em Londrina, a gente tem uma tarifa técnica de cerca de R$11, R$11,20, salvo engano. O que é a tarifa técnica? Qual que é o preço do ônibus quando a população vai lá pagar? Vai estar aí R$5,75, salvo engano. Uhum. Mas a tarifa real ela é R$11,20. O restante é subsidiado. Ou seja, o cidadão paga um pouco, o outro restante o cidadão também paga, através de impostos. Mas vamos colocar que a prefeitura paga, né? Sem sentir muito, né? Vamos dizer assim, né? Paga sem sentir muito, né? Bate escondido, bate e assopra, né? Que nunca entrou na minha cabeça. Então, mas quando você vai comparar com outras cidades de tamanho semelhante a Londrina, existem cidades que a tarifa técnica é R$8, R$9, ou seja, você tem uma diferença de R$2, R$3 e isso faz com que no final você tenha um impacto grande no orçamento. E o Thiago Amaral assumiu a gestão pegando a bucha que ele ia pegar, né? Porque a cidade tem problemas de orçamento, gasta muito com folha de pagamento, as empresas de ônibus solicitaram um reajuste, e aí o cara vai falar, poxa, meu primeiro ano de mandato aqui, eu vou deixar a população sem ônibus? Pô, não vou dar esse aumento de R$100 milhões para as duas empresas, e isso aí a gente vê depois. Cara, como eu disse, para poder enfrentar os problemas da cidade, é preciso peito. Então, ao meu ver, o que deveria ser feito? Uma política de estudo para assim que vencer o contrato, salvo engano, 2030, as próximas empresas que entrarem, você ter um modelo de estudo diferente para poder baratear o custo do transporte. Eu tenho um amigo que ele fez pós-graduação na UEM, e ele fez justamente sobre a questão dos ônibus aqui em Londrina. Ele fez uma remodelagem de rotas e ele mostrou que havia aqui em Londrina muita sobreposição de rotas, ou seja, muitas rotas passando e se cruzando no mesmo lugar e passando por muitas ruas. Isso faz com que várias ruas fiquem congestionadas. Então, o ideal é você focar em ruas específicas e acabar com essa sobreposição. Inclusive, ele fez o estudo baseado no modelo que Xangai, na China, adotou e que Madrid, na Espanha, adotou também. Que a gente conseguiria reduzir cerca de 40% das rotas e ainda assim conseguir atender ainda mais gente e gerando menos trânsito. Poxa, esse é um estudo, por exemplo, que a prefeitura poderia utilizar. Qual que é o problema aqui em Londrina, na questão de ônibus? Inclusive, eu coloquei isso na minha campanha. É a máfia do ônibus. Você tem duas empresas ali, para não falar o nome delas, mas você tem a pequena Londrina e tem a Londrinorte, vamos colocar assim. Né? Para bons entendedores, meia palavra basta, né? Qual que é o problema? Quando você tem a licitação, você tem vários critérios que impedem a entrada de novas empresas. Então, por exemplo, você tinha que comprovar que você tinha ao menos R$10 milhões em capital. Coincidentemente, só as duas tinham. Difícil. Você tinha que provar que você tinha ao menos 70 ônibus. Só as duas tinham. Só as duas tinham. E você tem que provar que você tem ao menos 10 anos de experiência com transporte público. Deixa eu adivinhar essa. Na cidade de Londrina. Não podia ser em Curitiba, em Maringá. É óbvio que isso aí é carta marcada. E cadê o Tribunal de Contas? Esse era um dos requisitos. Esse era um dos requisitos. Resumo, participou as duas empresas e eles dividiram em 2 lotes. A pequena Londrina ficava com 60% e a Londrinorte com 40%. Quer ver mais uma coincidência? Você é aluno do Lula, né? Quer ver mais uma coincidência? Isso foi feito na gestão Bellinati, mas é função da atual gestão também fazer um planejamento para que isso
não ocorra novamente na próxima, ou se vê que é algo que está muito abusivo, forçar uma quebra de contrato. Forçar uma quebra de contrato e depois ver isso em vias judiciais. Agora, a cidade precisando de recursos, você vai lá e dá mais 100 milhões de reais. Mas quer ver mais uma coincidência? Como eu disse, foram 2 lotes. Um de 60%, um de 40%. No lote que a pequena Londrina ganhou, a Londrinorte não concorreu com ela. Mas no lote que a Londrinorte ganhou, a Grande Londrina também não concorreu. Entendeu? Ou seja, uma não concorreu no lote da outra. É muita coincidência, né? Que coincidência, hein? Eu queria eu ter uma sorte assim, hein? Aqui em Londrina não acontece isso. Aí é outra cidade que você tá falando, né? Não é aqui em Londrina, é outra cidade. Não é aqui em Londrina. Aqui em Londrina não tem essas coisas. É só aqui, na verdade, mesmo que acontece. Vocês estão aprendendo muito com o Lula, viu, povo? Vocês é tudo aluno dele. Vocês não podem criticar, não, mas vocês é tudo aluno do Lula. Ô Gabriel, você como coordenador estadual do MBL, né? Isso, são vários coordenadores, cerca de 15 coordenadores, eu sou um deles. Deixa eu te falar, por que o jovem tem que escutar o MBL? Por que o jovem tem que fazer parte do MBL? Porque a gente vê que hoje é muito jovem, né? O jovem mais assim ao MBL, não sei se é por conta que vocês participam, cai muito em cima das redes sociais, a gente vê o Kim, vê você, então vocês, não sei se vocês fazem essa prospecção, né, vamos dizer assim, dos jovens, porque a maioria é jovem, né? A maioria do nosso eleitorado tá ali na classe média baixa, né, e até os 40 anos. Mas por que eles devem confiar não só no projeto do MBL, mas no projeto do partido que vem aí, o Partido Missão? Depois a gente pode falar melhor disso. Porque, ao contrário de todas as outras forças políticas, a gente tem um projeto de poder. Você tem até um projeto de poder e, além do mais, um projeto de país, né? Que é o nosso livro amarelo. Você vai ver na esquerda aí que você tem pouquíssimos projetos de país. O que você tem ali, no máximo, é o Ciro Gomes com aquele plano nacional de desenvolvimento que ele tem. E você tem eu gosto dele, os demais partidos que são que eles não atuam como partidos, atuam como federações. Em que basicamente você tem o presidente nacional ali, ele delega os presidentes estaduais dos partidos, fala, ó, me arruma tantos votos para deputado federal, eleja tantos deputados, isso agrega no cálculo do fundão, a gente ganha mais dinheiro para a gente poder fazer a política e fica nessa. Ao contrário do que acontece com o bolsonarismo, que não tem um projeto de país, e o projeto de poder deles também é algo personalíssimo, não é algo para mudar a estrutura do Estado. E ao contrário também até do próprio Partido Novo, que virou satélite do bolsonarismo, né? O primeiro grito que o bolsonarismo dá, eles abaixam a cabeça e escutam quietinho. Não, a gente tem um projeto de país que é o Livro Amarelo. Ele é dividido em 6 partes, 4 partes já foram publicadas, a 5ª está em andamento. E ali a gente mostra justamente os principais problemas do Brasil, como resolver esses problemas, e cita diversos outros países, políticas públicas, que adotaram experiências parecidas. Por que a gente consegue pegar tanto o jovem? Porque o jovem vê sentido, vê honestidade naquilo que a gente faz, entendeu? Vê justamente que enquanto você tem ali 2 forças políticas que estão brigando, mas que no fundo elas se retroalimentam. Poxa, quem não lembra do discurso do Eduardo Bolsonaro, em que ele diz exatamente assim na Câmara, no Congresso Federal: é muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que reuniu toda a direita no país. Olha lá o Lula solto. Foi lá. Através de uma indicação do Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes, no STF, o Lula conseguiu reverter os seus direitos políticos. Veja bem, o ministro do STF, que entrou por indicação do Bolsonaro, votou contra o Sérgio Moro e a favor do Lula. O Lula conseguiu os direitos políticos. Por quê? Porque na visão do Bolsonaro, o melhor opositor que ele poderia ter é o Lula, que já era um cara muito queimado. Então ele conseguiria se reeleger devido à baixa popularidade por causa da pandemia. E a mesma coisa os petistas. Poxa, o melhor adversário que a gente pode ter é o Bolsonaro. O cara na pandemia e o tanto de merda que o cara fica falando, pô, não fecha a boca, o país sofrendo e tal. Então, no final do dia, eles acabam se retroalimentando. E a gente vem com um projeto justamente para poder tentar quebrar essa estrutura de poder.
não só acabar com esse bipartidarismo que existe aqui, em que você ou é direita ou esquerda, ou você é Lula Bolsonaro ou Bolsonaro. Não, as coisas são mais complexas do que isso. E também quebrar diversas oligarquias do Centrão que vão se formando por todo o Brasil. Se infiltram, né, rapaz? Pra esquerda, pra direita. Inclusive, o bolsonarismo hoje é vítima do próprio Centrão e é uma vítima sendo cúmplice, porque eles mesmos permitiram que o Centrão adentrasse dentro do bolsonarismo com a adesão do Bolsonaro no partido do PL. Bolsonaro desistiu de criar um partido, foi pro PL, que é o presidente nacional Valdemar da Costa Neto, um cara que muita gente pode não saber, mas ele já foi condenado no Mensalão por propina, ficou preso muito tempo. Sai e o cara que diz combater a corrupção, no caso o Bolsonaro, se filia no partido do Valdemar da Costa Neto. É uma coisa que não faz sentido. Então o próprio bolsonarismo teve o Centrão acoplado nele. E o Centrão utiliza disso. E ao meu ver... E eu ia falar sobre isso agora, um vídeo que eu vi seu falando que eles vão usar a imagem do Bolsonaro até o último suco. Eles vão fazer como se fosse uma laranja. Você espremer uma laranja. Eles vão pegar o Bolsonaro e espremer. Na hora que cair a última gota de suco, eles vão pegar e vão jogar fora. No PL existe um racha. São cerca de 100 deputados, né? 95, salvo engano. Você tem ali uns 60 que são do Valdemar da Costa Neto, ou seja, aqueles políticos que são do Centrão, tem o discurso ali, Deus, pátria, família, mas na hora do vamos ver, eles não vão junto com o Bolsonaro. E você tem uns 30 ali que é a base mais sólida do bolsonarismo. Talvez você pode ter alguns representantes, seja o próprio Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros, entendeu? Mas que na hora também não tem coragem de colocar o dele na reta. Você tem um ou outro ali. E você tem, do lado do Centrão, o Nicolas, por exemplo. Que não entra nessa treta aí, elege um vereador aqui, um prefeito aqui, faz a sua base, vamos se reeleger, no longo prazo a gente vai se dar bem. Então o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é semelhante a você comer uma bisteca. Você vai pegar uma bisteca, você tem o quê? Você tem a parte do osso e tem a parte da carne. Eles querem comer a carne e jogar o osso fora. Eles não querem comprar o pacote completo. E o Boca Aberta, hein, meu? Esses tempos aí, o que o MBL fez com o meu amigo Boca Aberta? Eu vi um vídeo seu lá, descendo a madeira na família Boca Aberta. Mara Boca Aberta, no Júnior Boca Aberta e no Boca Aberta. Cara, primeira coisa, o Santão que ter prendido o Boca Aberta lá, você achou... O que você achou da prisão? Você chegou a ver os vídeos lá? Eu cheguei a ver. Existe ali uma... O Santão diz que alguns funcionários da Câmara, inclusive algumas pessoas do próprio gabinete dele, foram ofendidas. Ele deu voz de prisão na hora ali. Ele fez no banco lá, você viu? Então, mas poxa, eu não vi nenhuma prova dessas ofensas, entendeu? Isso tem que ser apurado melhor. Agora, não é porque ele é policial também que ele pode sair dando voz de prisão assim, simplesmente... Ele mais 3 assessores batendo... Simplesmente por... Então, você tem a questão também do abuso de poder. Não gosto do Boca Aberta, acho que o Boca Aberta tem que se fuder, entendeu? Tá liberado falar isso aqui ou não? Tá liberado? Pode Boca falar. Aberta, a família Boca Aberta tem que ser extinta, não agrega em nada na política brasileira. Mas também acho que o Santão errou na mão ali, né? Mas qual que... O que você tem contra o Boca Aberta? Fala pra mim. Cara, vamos lá. A gente, na campanha de 2022, eu tava coordenando a campanha de um cara que foi candidato a deputado estadual pelo MBL, o João Bétega. Ele saiu, na época, candidato ao Partido Novo. A gente fez uma lista de diversos... de todos os deputados estaduais com gasto de cota parlamentar. Então, eles tinham uma verba para poder gastar e a gente ia ranqueando. E a gente percebeu que o Boca Aberta Júnior, ele sempre era ou o primeiro mais gastão, e quando ele não era o primeiro, ele era o segundo. Dos 54. Ou ele estava em primeiro que mais gastou, ou o segundo que mais gastou. Eu falei, poxa, mas por que os outros até gastam muito? Mas ele gasta muito mais que quem gasta muito. Pô, deve ter alguma coisa ali. O que a gente fez? A gente foi pesquisar o que tinha de errado. Inclusive eu que toquei essa investigação
E aí, eu percebi que existia algumas notas fiscais da verba do Boca Júnior que, ao meu ver, não pareciam fazer sentido. Existia a alocação de alguns equipamentos eletrônicos, de alguns computadores de uma empresa. Quando você ia consultar, ela tinha 4 sedes diferentes, 3 delas no bairro Bandeirantes, aqui em Londrina, uma no centro. Em todos os 4 endereços, não existia nenhuma empresa de informática. E assim, meio complicado. Mas esse é o Boca Júnior. O Boca Júnior. Aí fala, o que o Boca aberta? Vamos lá. Então o que a gente fez? A gente gravou um vídeo sobre essa denúncia e denunciou no Ministério Público. Ministério Público, tem alguma coisa de errado aqui, ao nosso ver, investigue. O que o Ministério Público leu a peça, olhou para um lado, para o outro, falou assim, pô, isso aqui parece fazer sentido. Abriu o procedimento para investigar. Eles não arquivaram. Eles falaram, não, vamos investigar, isso aqui tem fundamento. Tem fundamento. Até hoje não saiu o resultado, mas está em investigação. Nisso, o Boca Aberta ele ficou bravo com a nossa denúncia. Né? Era ano eleitoral, 2022. E aí, olha para você ver como que a política é suja. A denúncia foi feita no nome de João Bétega. Quem tocou a investigação fui eu. Mas a denúncia foi feita no nome do João Bétega, que foi candidato a deputado estadual. Uhum. Pouco tempo depois em que a gente faz essa denúncia, num dia, era uma quinta-feira, salvo engano, eu acordo, abro o celular e pesquiso, né, Boca Aberta, notícias... Não, perdão, eu pesquiso João Bétega, notícias no Google. E aí eu vejo uma notícia dizendo que o João Bétega teria supostamente estuprado uma pessoa. A matéria tinha acabado de ser publicada. Eu estava coordenando a campanha do Bétega, liguei para ele 6 horas da manhã, falei, mano, o que é isso aqui? Que história que é essa que você estuprou uma pessoa em Curitiba tal? Ele falou, cara, eu nunca fiz isso. Dou a minha palavra que eu nunca fiz isso. Falei, poxa, mas Bétega, mas tá aqui no jornal, eu tô vendo aqui, tô lendo o boletim de ocorrência, tal. Ele falou, cara, eu tô falando, eu nunca fiz isso. Mandei pra ele. Aí o bicho ficou desesperado. Falou, cara, isso é fake news, eu nunca fiz isso. Não posso atrelar isso diretamente à família Boca Aberta. Mas supostamente, um site que divulgava as notícias da família Boca Aberta, um site em que o endereço dele é sediado numa favela dentro de São Paulo, acabou fazendo essa publicação e a gente descobriu que o boletim de ocorrência foi modificado no Paint. Era uma modificação, tipo assim, muito esdrúxula. Colocaram o nome do Bétega ali e tal. E quando você pesquisava no Google, boletim de ocorrência estupro Curitiba, era o primeiro, o segundo que aparecia. Então eles pegaram qualquer boletim de ocorrência, modificaram e colocaram na conta do Bétega. Aí a gente falou, poxa, complicado, né? Que coincidência, né? A família Boca Aberta com esse site. Tentamos atrelar a família ao site. Fizemos essa denúncia. Não sei em que pé tá. Mas é uma coisa que ficou esquisita. E aí a gente começou a investigar mais, ao pé que a gente resolveu fazer o seguinte. Em uma visita que a gente faria da nossa pré-campanha aqui em Londrina, eu resolvi pegar todos os gastos da família Boca Aberta, de dinheiro público, e colocar numa nota fiscal gigante. Por que essa nota fiscal gigante? Porque o Boca Aberta, como tradição, ele fazia cheques gigantes e entregava de emenda parlamentar para cidades. Ele falou, já que você está fazendo graça com o dinheiro dos outros, com o dinheiro público, toma esse comprovante aí. Aí eu fui lá e coloquei, tanto de aluguel de carro, tanto com diária de hotel, deu mais de 2 milhões de reais. A gente pegou esse comprovante. Nessa época eu morava no Beco Universitário, ali perto da UEL. Colocamos numa caminhonetinha. Tava o Arthur Duval, mamãe falei, o Bétega e o Renan Santos, que é o presidente nacional do MBL. Porque ele levou um pau do Boca Aberta? Foi nesse dia, e eu tava junto. Falei, você tava lá? Eu que organizei tudo. Falei, a gente vai pegar isso aqui e vai levar lá no escritório da família Boca Aberta. Caramba, é verdade, bicho. Então você tava lá. Tava lá. Aí eles pegaram e falaram, não, beleza. Chegamos lá, entramos lá dentro. O
Boca Aberta pirou. Maluco. O cara esquerosado da cabeça. Ele é meio doido mesmo. Não, foi... Chegou, falando, não, como é que você tá? Tal, não, pera aí que eu vou no carro de som ali e tal. Aí a gente tentou questionar ele. Ele não dava bola, dava um chute ali, uma abraçada ali. Pegou o microfone no caminhão dele e começou. Seu Arthur Duval, deputado caçado, não sei o que, papapá. Começou a falar do João Bétega, chamar o Bétega de estuprador. Olha que coincidência ali. Né? E alguns capangas dele começaram com agressão. Então, pegaram uma cadeira daquelas de ferro, de bar, dobrável, correram atrás da gente, tacaram tijolo, deram uma voadora no Renan. Inclusive tem esse momento que tem um vídeo, né? É bem icônico. Tem no momento que o Arthur Duval ele leva uma rasteira, ele cai no chão, o cara tenta dar uma bicuda na testa dele, ele escapa por pouco. Né? Então, bom, esse episódio caracterizou muito a política londrinense, meio que a culpa disso ter ocorrido é minha, entendeu? Nós falamos aqui sobre isso aí. Então, eu acabei organizando tudo isso. E, de fato, né? Já que você falou do Arthur Duval, depois nós vamos falar dele. Não, vamos falar. Pode perguntar o que você quiser. E isso a família Boca Aberta foi ficando com raiva. E na campanha... eles decidiram fazer aquela campanha fake do Boca Aberta ao Senado. E eu posso falar que a campanha é fake aqui, porque é decisão da justiça. O Boca Aberta ele estava inelegível. Ele lançou a Mara para federal e lançou o Boca Júnior para estadual. E emendou uma campanha no Senado em outro partido, Partido Agir. Só que o partido não reconheceu a filiação dele. E eles pegaram o dinheiro do fundão eleitoral, na época R$1.200.000, e imprimiram em materiais que estavam irregulares, justamente por fazer a propaganda de uma candidatura que não existia. Eu peguei, tirei a foto, mandei para o Bétega, mandei para os advogados da campanha e falei, ingressa com a denúncia no TSE. Essa denúncia ficou rodando, 2022, 23, 24, 25. A justiça, infelizmente, demora. Resultado, a família Boca Aberta levou uma multa de cerca de R$300.000. Então não pode nem se eleger, acho que para deputado. R$300.000 e ainda ficaram todos inelegíveis. A Mara, o Boca Júnior e o Emerson Petrive, o Boca Aberta principal, Boca Pai, vamos dizer assim. Todos estão inelegíveis. Então, o motivo desse pessoal ter ranço comigo é justamente essas denúncias que, no final... O Boca Aberta, que chegou a fazer 90, 100 mil votos, hoje não faz nem 20. Mamãe, falei, pode tomar sua água aí? Não, porque nós falamos aqui, o Boca Aberta aqui no podcast, eu não lembro direito, assim, como que nós entramos no assunto e tal, mas aí entrou no assunto e a gente falou eu falei, porque foi pouco... Nessa época aí tinha acabado de acontecer mais ou menos a questão dele do comentário que ele fez lá das ucranianas, né? Das mulheres ucranianas. Então, o Arthur ele foi caçado por uma piada num grupo de WhatsApp, né? Quem conhece o histórico dele, poxa, ele barrou o aumento dos fiscais de renda lá no estado de São Paulo. Ele barrou o Auxílio Peru. O que é o Auxílio Peru? Basicamente um dinheiro que sobrava na Assembleia Legislativa, que é o Congresso Estadual, lá do estado de São Paulo, a Alesp, e esse dinheiro ele ia sendo distribuído para todo mundo, para todos os cargos comissionados, para todos os deputados. Ele conseguiu barrar esse Auxílio Peru. Então imagina o cara entrar para trabalhar num prédio todo santo dia e todo mundo do prédio odiar ele. Porque basicamente todo mundo teve um benefício cortado. Eles também queriam aumentar o número de carros que os deputados poderiam utilizar. Ele também conseguiu barrar. Então ele teve uma postura de combate a privilégios bem assídua. E na hora que o pessoal viu que teria algum motivo para poder caçar ele, justamente por ele não se aliar com o Centrão, não se aliar com a esquerda e não se aliar com o bolsonarismo, passaram a rasteira nele. Vamos ser sinceros, o que o Arthur falou é uma coisa escrota? É escroto, mas é uma piada, é um grupo de WhatsApp. Escrotice não é crime. Escrotice não é crime. Ele falou, essas filas das mulheres refugiadas aqui são mais bonitas do que muitas filas de balada. Cara, depois você pesquisa o ranking aí, quais são a nacionalidade das mulheres mais bonitas. Você vai ver que as ucranianas estão sempre em primeiro, né? E, cara, vamos ser sinceros aqui.
todo mundo que é homem, quando tá no bar, conversa de amigos, fala merda, entendeu? O que ele falou, 95% da população masculina fala muito pior. Eu já falei muita coisa pior. Só que o fato do cara ter um mandato, ter essa exposição... Foi o Conselho de Ética? Foi, né? Foi pelo Conselho de Ética. Só que por que não poderia passar pelo Conselho de Ética? Porque ele estava afastado como deputado. Então, quando ele mandou aquele áudio, teoricamente ele não era deputado, porque ele se afastou para poder fazer a viagem. Mas fizeram uma manobra ali. Inclusive, tinha outro deputado que apalpou os seios de uma deputada estadual, da Isa Pena. E esse deputado, que esse sim abusou sexualmente, pegou 3 anos de suspensão. O Arthur que falou uma merda, uma piada no grupo de WhatsApp. E aí, um infeliz acabou vazando o áudio. Ele acabou perdendo o mandato. Amigo dele que não é, né? Esse cara aí. Porque... Não, pior que o cara, ele é amigo. Ele sabe quem ele é gente boa, ele sabe quem que é. Tipo assim, foi por engano. Olha esse áudio zoado aqui que o Arthur mandou. E vazou. E aí, um foi mandando pro outro. Ô, Gabriel, fala pra nós aí, porque o MBL não come, né? Na sua visão, né? Pode ser. Não só acerta, né? Também comete erros. Qual o maior erro do MBL até hoje e o maior acerto que o MBL já, vamos dizer assim, cometeu até hoje? Tem algum erro que você fala assim, não concordo, não concordei? Ou não tem? Cara, vamos começar pelo acerto. Ao meu ver, o maior acerto do movimento, e a gente tá vendo isso no longo prazo, é não ter se aliado ao bolsonarismo. Desde o começo, no impeachment... Mas nem lá no começo não se aliou com o Bolsonaro? Não, o que o MBL fez foi, no segundo turno de 2018, fazer o voto útil no Bolsonaro. Esse que é o menos pior, vota nele. Mas desde o impeachment da Dilma, existiam 2 correntes diferentes. Uma corrente que era tocada pelos movimentos de rua, e o movimento cabeça disso era o MBL, que é fazer o impeachment por vias democráticas. E havia outro movimento que queria fazer isso por vias autoritárias, que era o movimento mais voltado ao Olavo, que queria destituir poder, colocar general. Enfim, eles já tinham essa mentalidade autoritária desde antes. E aí, com 6 meses de governo Bolsonaro, depois da gente ter feito esse voto útil, a gente falou, cara, esse cara, ele tá traindo tudo que prometeu. O pacote anticrime do Moro tá indo pro saco. Ele tá colocando um procurador-geral da República petista. O que é o procurador-geral da República? É basicamente o único cara da nação que é capaz de autorizar investigações contra senadores e deputados. Por quê? Porque eles têm foro privilegiado. Então, para você processar alguém que tem foro privilegiado, a Procuradoria-Geral da República tem que autorizar. Ele colocou um cara que era amigo íntimo do Dias Toffoli. E era petista de carteirinha, declarado. Resumo, nenhum político foi preso durante o mandato do Bolsonaro. Para não falar nenhum, para não ser desonesto, o único que foi preso foi o Roberto Jefferson. Mas também o cara tá com uma granada na polícia, então, tipo assim... não tinha como escapar, né? Não tinha como escapar. Então, o maior acerto, ao meu ver, é perceber que muitas pessoas da direita aderiram ao caminho fácil, que é ficar pendurado nas bolas do Bolsonaro. Repetir esse chavão ali, Deus, pátria, família, não sei o quê. E a maioria desses deputados estão lá em Brasília comendo puta, entendeu? Inclusive tem deputado aqui de Londrina, o chefe de gabinete dele foi pego usando verba para poder ir pagar Uber para poder ir no cabaré, né? O ex-chefe de gabinete do Felipe Barros acabou fazendo isso. Então, pô, muito conservador, né? Um cara desse. Muitos deputados aí que se dizem conservadores, mas o papo deles está muito mais a ver com travesti, com traveco e tal. Então é só pras câmeras, entendeu? Pra trás ali o pessoal... É pra inglês ver? É pra inglês ver. Aí o pessoal fala, feijoada boa com linguiça, né? Aí o pessoal gosta de outra coisa. Gosta de outra coisa. Mas você conversou? Não, e o erro. Falar o erro. Não. Pera aí, é que eu tava falando do acerto. Vamos falar do erro.
Ao meu ver, alguns erros que o movimento cometeu foi permitir a aproximação de alguns oportunistas. Por exemplo, o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro é um cara que ele foi vereador no Rio de Janeiro. Recentemente ele foi preso ali. Ele chegou a fazer parte do MBL em um período de tempo curto, bem breve, mas que, infelizmente, muitas pessoas utilizam o fato dele ter sido do MBL para poder nos atacar. E depois ele saiu, fez as cagadas dele lá. Então, ao meu ver, um erro que o movimento teve justamente não ter trabalhado tanto a filtragem dos quadros que poderiam ter entrado. Isso é uma coisa que, ao meu ver, a gente pecou. Até hoje nós temos traições, né? Mas faz parte do jogo político. Ô, Gabriel, eu vou fazer umas perguntas. Pergunta não, na verdade eu vou falar o nome de algumas pessoas, direita, esquerda, e aí você me diz assim, não precisa ser breve, não precisa ser só uma palavra, não, mas tipo, o que você acha dessa pessoa? Pode ser? Opa. Primeira pessoa aí, vereadora Jessicão. Jessicão, eu tenho um bom relacionamento com a Jessicão. Discordo da forma dela de fazer política. Enfim, infelizmente a gente vê isso em termos de votos, né? Ela fez 15 mil, eu fiz 2 mil. Ela só perdeu pro David, né? Então, mas ao meu ver, o fato não vale tudo na política. Não vale tudo. E... Por mais que eu seja que ela é uma pessoa de princípios, que ela acredita no que ela fala. Ela é do bem, né? Ela é uma pessoa do bem. Só que passa pano pra muita coisa que não precisaria, entendeu? Exemplo, que eu vou falar, minha opinião, Jéssica, eu gosto de você pra caramba, meu, você é sensacional. É uma pessoa do bem, é uma boa vereadora, tem um bom relacionamento com ela. Mas o fato dela levar tudo no extremismo... A ferro e fogo, né? A ferro e fogo, isso aí, ao meu ver, prejudica um pouco. E tem coisa que, por mais que eu tenha certeza que ela acredita nessa posição de direita, tem muita cagada do bolsonarismo que ela passa pano. Isso, infelizmente, é triste, mas sempre que ela teve uma opção entre ceder na questão bolsonarista ou dobrar a aposta, ela sempre dobrou. Dobrou. Agora ela não vai ceder mais. Se ela ceder, vai ter um custo político muito grande. Eu ia falar, mas é o seguinte, eu te entendo também agora, Jéssica, porque é o seguinte, eu fiquei puto, cara, com alguns vereadores que faltou na votação lá dos super salários lá. Santão. O Santão faltou e a Tomazinho. Mas a Jéssica não tava afastada por causa da criança, né? Teve filho e tudo, blá, 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 né? Os gêmeos lá, mas eu fiquei... Já nasceu, já? Já nasceu. Já nasceu. Então, mas o Santão não foi. E quem votou contra foi só o pessoal mesmo da esquerda, né? Acho que foi o PT e o Roberto Fu, não foi? E o Roberto Fu e a menina lá que entrou no lugar da... Do PT, uma professora, PT, esqueci Paula... o nome dela. É isso aí. Paula alguma coisa. Paula Vicente, não é? Paula Vicente, acho que é isso aí mesmo. Felipe Barros. É um cara que já fez parte do MBL, saiu, aderiu totalmente a essa questão do bolsonarismo por oportunismo. É um cara que, querendo ou não, vai ser eleito senador na próxima eleição. Natural vai acontecer. Isso é inegável. Por quê? Porque ele fez uma articulação ali de passar rasteira no PL, né? Então o PL evitou lançar candidatos em muitas cidades, como foi o caso aqui em Londrina, por exemplo, para poder apoiar o PSD, o Centrão. Então ele vai ser a segunda opção de voto, tanto do Centrão, que uma pessoa pode, por exemplo, votar no Ratinho para senador e no Felipe Barros como segunda opção. E ele também é a segunda opção dentro do bolsonarismo, que você tem, por exemplo, a Cristina Grêmio. Quem que o bolsonarista vai votar em segundo? Vai no Felipe Barros. Então, além dele ter o voto do Centrão e do bolsonarismo, ele ainda consegue ser segunda opção dos dois. Inevitavelmente, ele vai ser eleito senador. Mas é um cara que, quando precisa se aliar com o que tem de mais obscuro no país, ele se aliou. O Valdemar da Costa Neto fala, ele abaixa a cabeça. Desculpa, às vezes na política a gente vê muita coisa. E não é que eu sou contra fazer negociações específicas. A política é a arte de negociar. Mas eu não consigo.
abaixar a cabeça para um corrupto do calibre do Valdemar da Costa Neto, que foi preso no Mensalão. Ele, para poder manter os seus votos, ele tem essa coragem, eu não tenho. Se ele continuar assim, ele vai ficar sendo eleito por um bom tempo, enfim. Vai ser difícil tirar você. Nicolas, deputado Nicolas. Cara, o Nicolas, ele é um fenômeno político. Se você for ver em questões midiáticas, os vídeos mais vistos da história do mundo no Instagram, salvo engano, o vídeo dele pressionando contra a taxa das blusinhas. Também. Foi o primeiro que ele foi fez. Foi da taxa das que blusinhas. A Erika Hilton tentou. Tentou. Esse vídeo, se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro vídeo mais visto da história do mundo, no quesito Reels de Instagram, ou no quesito TikTok. Se eu não me engano, acho que é Instagram. Foi o terceiro ou segundo vídeo mais visto da história do Instagram. Mas é um cara que, na ala do PL, tá na ala do Valdemar da Costa Neto. Ao contrário do Felipe Basso, que tá na ala bolsonarista, mas que também faz a sua média com o Valdemar da Costa Neto, o Nicolas, ele tá totalmente na ala do Valdemar da Costa Neto. Então ele vai fazer a sua política no estilo centrão. Elege um vereador ali na região metropolitana, faz em Betim, faz em Contagem, Ribeirão das Neves. Nossa, puxa muito. Né? Um entorno ali de BH, faz um prefeito ali, outro aqui, e vai chegar uma hora que ele vai fazer a teoria da bisteca ali com o Bolsonaro, entendeu? Não compra a briga, né? Você não vê claramente o Nicolas pedindo um golpe de Estado com o Bolsonaro no poder, uma intervenção com o Bolsonaro no poder, pedindo dinheiro para financiar a manifestação na porta do quartel, pressionando o general. Não, essa parte ele não compra, né? Essa parte ruim, mas a parte boa ali, que é o Deus, pátria, família, sou de direita, cristão, conservador, porra, aí o bicho vem. Então, ao meu ver, é mais um oportunista que está crescendo fazendo a política da forma errada. Fazendo uma política nível centrão, só que travesti de direita. E sem os princípios necessários para poder conduzir uma reforma estrutural no nosso país. A maior prova disso é que tanto o Nicolas como a bancada inteira do PL, grande parte da bancada, votou no atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que é um cara que diz que iria passar com alguma anistia, algo que poderia beneficiar os bolsonaristas. Eles votaram no Hugo Mota e não conseguiriam anistia. Então, as negociações nível PL, aquela negociação cara-cu. Um entra com a cara. Não é o toma lá da cá, é o toma lá, toma lá, toma lá, toma lá. Você dá tudo e fica sem nada. Que negociação que é essa, cara? Erika Hilton. O que é de verdade na Erika Hilton, né, velho? O que é de verdade? Eu vi esse corte e vou repetir aqui. Poxa, a própria pele dela, ela fez clareamento, o cabelo dela é cheio de luz, diz representar as raízes africanas, mas o próprio visual dela diz ao contrário. Tudo é falso nela, tudo é falso. É uma mulher que não é mulher, é um homem, não sei o que é aquilo lá. O que é? Homem ou mulher que fala aquilo lá? Pô, é um dragão. Não sei também, não sei. Kim Kataguiri. Poxa, ao meu ver, o melhor deputado federal. Vamos colocar desde 2018. Só falta falar que não é também, né? Só falta ele falar que não é também, né? Não, mas em questão de produtividade. Não, mas ele é bom mesmo. Em questão de produtividade. E fala muito bem, é um cara bem articulado. É um cara bem articulado. E se você somar... Inteligentíssimo. Foi presidente da Comissão de Educação. Vamos pegar o próprio Bolsonaro como exemplo. Ele teve quantos mandatos? 5 ou 6, salvo engano. Em todo esse tempo que o Bolsonaro ficou como deputado, ele aprovou 2 relatórios. 2. E nenhum projeto de lei. O Kim Kataguiri, em 1 mandato e meio, né? Ele foi de 2018 a 2022 e agora está até 2025. Vai ter eleição ano que vem. 1 mandato e meio. Ele aprovou 9 projetos de lei e mais de 60 relatórios. Você vai comparar produtividade? Existem diversos rankings que
eles fazem essas métricas legislativas. Não é também porque um deputado ele aprovou um relatório que esse relatório ele seja importante. Existem relatórios, por exemplo, ou projeto de lei, cria o Dia Nacional da Água. Tá, isso não é muito relevante. Mas os 9 projetos que o Kim aprovaram são muito relevantes. Os mais de 60 relatórios são mais relevantes ainda. Inclusive, um dos relatórios é cortando uma mamata que o STF teria de mais de 10 bilhões de reais. Então, questão produtiva, legislativa, é o melhor deputado disparado. Não, ele é bom mesmo. Ele é bom. Ô, Gabriel, fala de você. Quais são suas pretensões políticas, acredito eu? Se candidata como deputado? Vou me candidatar. Estou decidindo ainda se vai ser estadual, se vai ser federal. Tem muito também a questão do partido, né? Então, tem a questão do partido. Eu ainda hoje sou filiado no PSDB, mas a gente montou o Partido Missão, então vai ter essa transição. Eu devo me desfiliar do PSDB e entrar no Partido Missão. Vai ter também uma composição de chapa, uma formação de chapa. Afinal, poxa, se a gente batalhou tanto para poder construir a nossa casa, eu tenho que honrar a minha casa e concorrer pela minha casa, né? Que é o Partido da Onça, o partido preto, branco e amarelo. Essas são as nossas cores, será o número 14. Qual que é a minha história, né? Só para as pessoas entenderem. Eu nasci em Minas Gerais. Tenho 22 anos. Morei 16 anos em Minas Gerais. Morei 2 anos e meio no interior de São Paulo. E moro há 4 anos aqui em Londrina. Pouco tempo, né? Estou encerrando a minha faculdade. Já entreguei o TCC. Devo pegar meu diploma em breve aí, mês que vem, como economista. E eu tenho um amor por Londrina porque é a cidade que me acolheu. O meu pai tem diversos parentes aqui no Paraná, tenho família aqui no Paraná. E eu gostei muito da cidade de Londrina. Londrina, por mais que tenha os seus problemas, é uma cidade que você tem muitas coisas que não tem cidades pequenas. Eu morei 3 anos na roça, né? Morei 14 anos ali numa cidade de 20 mil habitantes. Morei 2 anos e meio numa cidade de 3 mil habitantes. Então, cidades pequenas ali, que você não tem uma infraestrutura, tudo que você precisa, você tem que viajar. Londrina não tem esse problema. E, ao mesmo tempo, não tem problemas tão graves como de cidades gigantescas, como o BH, Salvador, São Paulo, em que você tem um trânsito caótico. Aqui em Londrina você tem um trânsito caótico? Tem. Nem se compara. Mas não se compara. Não se compara. Né? Problemas de poluição, a própria poluição sonora. Você tem. Aqui na Paranaguá tem uma coisa ali e tal, mas são alguns problemas pontuais que dá para poder resolver. A cidade tem um planejamento mínimo, então isso ajuda com muita coisa, diferentemente de outras cidades que foram crescendo de forma desordenada. Londrina é uma cidade mais organizada. Então, por ser uma cidade que tem os benefícios que você não tem em cidades pequenas e não tem os malefícios que você tem em cidade muito grande. Eu quero fazer minha família aqui, conheci minha namorada aqui, conheci ela na UEL. Ela não é daqui, ela é colombiana, de Medellín. Mas quero fazer a minha família aqui. E a minha base eleitoral é aqui, concorri aqui, fiz 2.200 votos morando na cidade em 3 anos. É muita coisa. Eu era para eu ser eleito, perdi por 40 votos. Seria o vereador mais jovem da história de Londrina. Não fui por muito pouco, mas quero continuar aqui em Londrina, fazer a minha base aqui, tocar meus negócios aqui, empresas e viver aqui. Votos é muita coisa. Mas eu vejo que você... E para deputado? A gente vai precisar de... Se for estadual, 30 mil. Federal, 55, 60. É briga. Mas vamos trabalhar. A gente tem uma vantagem que, diferentemente desses outros políticos daqui de Londrina... O povo também tá cansado. Que o pessoal só tem um voto regional aqui... A gente tem apoiadores em volta do estado, Cascavel, Paranaguá, você tem, vai ter em Maringá, Curitiba, Guarapuava, é espalhado, é capilarizado. Então a gente consegue fazer a campanha, consegue mobilizar com essas pautas estaduais, diferentemente da maioria das pessoas que vai ter o voto regional aqui, da região metropolitana, e nas outras cidades não vão conseguir. Então, a gente tem essa vantagem de trabalhar com voto de opinião, de trabalhar com projeto,
Diferentemente desse pessoal do centrão, carreirista, que só faz a base aqui, né? É porque eu falar pra você, o povo tá cansado já desses caras aí. Eu, na verdade, nem sei se tá, porque esses caras ganham. Ô, meu, não entra na minha cabeça esse Romanelli. Cara, o Romanelli é tipo assim, o top 5 famílias mais poderosas aí. Ele... Tá bom, não, de poder, mas eu tô dizendo assim, mas meu, eu fico de cara, o povo ainda votar nesses caras. Esses caras estão aí, estão no poder. É cargo, velho. Muito cargo. Cara do céu. O Centrão, ele trabalha dessa forma. Se eu quisesse um emprego em... de cargo, eu conseguiria. E já foi oferecido e tal, mas pra mim não desce, porque daí... primeiro que eu consigo ter na questão financeira, ter uma rentabilidade maior na iniciativa privada do que com cargo. Só que a partir do momento que você pega um cargo de alguém, você fica refém daquela estrutura. E aí você não tem a liberdade de poder criticar. Então eu prefiro manter a minha independência. Só que é muito cargo que esse pessoal tem. Muito cargo. 200, 300 pessoas ali que você vai colocando, e essas pessoas elas saem para pedir voto depois, e aí elege um prefeito, elege um vereador, e aí ele fica devendo favor. Vai fazendo essa escadinha. É máfia, né? É máfia. É mafioso. Gabriel, acabou. Pô, já acabou? Pô, pensei que ia ser umas 2 horas. Quanto tempo que foi? 1 hora. Uma horinha? Nem sei, deixa eu ver. Começamos que hora? 2h30? Não, demoramos mais. Começamos umas 2h45, não? 2h50? Não sei. Acho que deve ter dado uns 40 minutos, 50, não? Não, deu mais. Deu mais? Eu tô disponível aí, no seu tempo. Eu animo de falar de política. Se você quiser ficar aqui até meia-noite, eu fico. Não, eu vejo lá. Ó, o Flash acabou de mandar aqui, 1h05. Mas deixa eu te falar. Tem algum assunto que você queira falar aí pro povo aí? Deixar um recado pra eles, alguma coisa assim? Quiser falar de alguém, quiser falar... Bom, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse bate-papo aí, 1h05. É um prazer estar aqui, muito obrigado por ter me convidado. E sempre que você tiver na agenda aí, tiver uma disponibilidade, você pode me trazer aqui para poder debater qualquer assunto. Quiser marcar debate com outras pessoas também, tô à vontade, mesmo. Entendeu? Inclusive, eu vou fazer até um convite aqui ao vivo aqui, o Bruno. Cadê? Eu não vou falar. Sei. Eu não vou falar o Flash, põe em mim, não, porque toda vez que eu falo o Flash, põe em mim, o Flash depois ele vem com uma gracinha. Eu sei que o papelzinho de motel falando põe em mim, põe em mim. Eu falo, aí, ó, mas ele colocou a câmera aqui em mim, né, Flash? Viu? Ô, Bruno, você tá convidadíssimo. Não, pode marcar sobre o que é o debate. Não, é livre. Não, pode trazer aqui. Seu posicionamento, ele defende o dele. Vamos. Pelo jeito, os dois metem o pau no Bolsonaro, mas um pelo menos mete o pau no Lula, o outro defende com unhas e dentes. Não, mas só isso aí já é motivo suficiente. E a questão da PP Sindicato, eu tenho muita discordância com eles. Mas todo sindicato, na verdade, eu tenho discordância, viu? Então, trabalhar. E assim, eles têm ali... A PP Sindicato é um sindicato que basicamente filia servidores estaduais e municipais aqui do Paraná, da educação. Eles pagam aquela taxinha mensal ali, mas o pessoal só trabalha de acordo com os interesses deles, e qualquer meta de produtividade que é colocada a mais, vamos fazer uma avaliação aqui, vamos utilizar tal sistema, o pessoal já não quer saber. Então, eles querem saber de ter aumento de salário, ter a correção e um aumento real ainda, e não aumentar a produtividade. Então, aí é complicado, né? E aumentar o quadro de professores, né? Então, assim... tem muita coisa para debater aí, debater educação, mas debater... acho que todo sindicato, né? Eu acho, na minha opinião, gente, para mim... Mas você pega, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, né? A CNA. Não é sindicato? Hã? Mas não é sindicato. Não, é lobby. Lobby, confederação, sindicato. De toda forma, a função é a mesma. Defender os interesses. E não há nada de errado em você defender os seus interesses. Só que você tem que ceder em algum ponto, e você tem que saber até que ponto os seus interesses estão prejudicando o desenvolvimento do país. Inclusive, a minha tese de conclusão de curso, meu TCC, foi feito mostrando, inclusive foi aprovado, como o sufocamento de investimentos acontece no ensino superior. Ou seja, você tem cada vez mais concentração com despesa corrente, concentração com folha de pagamento,
E quanto mais se concentra o gasto com folha de pagamento, mais decai a qualidade das universidades. Eu consegui provar isso no meu TCC, e é uma coisa que está diretamente ligada à questão do sindicato do Bruno. Um tema a mais aí que a gente pode debater. Massa pra caramba, bora, vamos debater. O Bruno disse que vem também. Ele falou assim: não, só marcar que nós vamos. Na época foi com a Jessicão, mas a Jessicão teve a filhinha, daí ia debater com o Kelvin. Aí o Kelvin não quis. Com o Kelvin? Kelvin, né? É o Kelvin lá do Partido Novo. É do Novo? Aí ele não quis e... Enfim. Mas Tá feito o convite, o Bruno depois eu vou falar com ele e bora, então nós vamos só marcar. Pode Beleza? fazer qualquer outra pessoa aí, de esquerda, de direita, não tem erro. Boa. Gente, obrigado, tá? Agradeço vocês aí mais uma vez, mais uma oportunidade aí, tá assistindo nós aí. Obrigado mesmo, Gabriel. Obrigado, irmão. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí, Londrina Pod. Por favor. No Instagram também. E o meu Insta é Bertolucci_BR. Dá um salve lá. Top demais. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus.